Boa tarde, amigos. Não use o nome, o nome santo em vão. Nome em vão. É, o seu santo nome em vão, né? Falar em Deus toda hora, que o João Garcia está falando de Deus, sabe como é? E serve para o futebol. Até vou fechar minha camisa aqui. Esse negócio de feriados vale tudo, não é bem assim. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Dá um sorriso lá para a fotografia. Você já é bonito, Garcia. Agora fica então tá. Miola também, Maurício. Estamos aqui nesse clima descontraído com o preliminar, a imagem do futebol. Vamos juntos até a 1h45. Agora, para não dizer que estamos no migué aqui, 1h03, preliminar ao vivaço. O que está horrível? Tá adiantado no meu, 1h02 ainda. Não, mas sabe por quê? Só para não perder o horário. Exatamente, exatamente. Se eu me atrasar, sabe como é que é? Peão é peão, né? Estamos abrindo, então, o nosso preliminar num dia de complemento da rodada e com uma situação na tabela de classificação, companheiros, até vou abrir aqui a classificação, onde muitos jogos interessam a muitos times. Não só os jogos... O Garcia já abriu aí. Ah, não, está aqui já. Está aqui, já está aqui. Olha aqui, ó. O Palmeiras ontem ganhou o título brasileiro. Vamos combinar, né, Miola? Ou você acredita no América, no Vasco, no Vitória e no Paraná? Não, matematicamente há chance, mas racionalmente a gente tem que reconhecer... Mesmo o Inter ganhando hoje. O Internacional tem que fazer a parte dele, vem fazendo com dificuldade. Para ser vice. Vale um dinheirinho, hein? Vale um dinheirinho. A vitória do Palmeiras foi um troço... Eu acreditava que quando o Palmeiras fez 1-0, que ele ia terminar empatado em 1-1 com o Fluminense. Mas aí o Filipão troca o Felipe Melo, bota o Felipe Melo, que é um defensor, né? Aí o cara vai lá, 27 segundos, depois faz o gol. Um golaço. Ah, não, um golaço. Aí eu e o Reg vinha na viagem lembrando o seu Enio Andrade, o grande cabeça. O Enio Andrade, toda vez que a gente mexia com ele, dizia que o senhor tem muita sorte, né? Ele disse, eu e o Pelé. E ele dizia que eu e o Pelé. Então eu acho que o Filipão tem muita sorte. Ele e o Pelé. E o Enio Andrade, né? E o pior é o seguinte, vai ficar em boas mãos o título, né? Que o Filipão ele teve que refazer uma maneira de jogar. Eu vou colocar aqui a classificação. Já, senão toda hora tem que estar pedindo a senha pro Maurício, agora tu vê. Pedindo a minha digital aí não dá. Não, aí não dá. O Filipão, ele teve que não refazer o trabalho do Roger, mas fazer diferente. É igual aquela história do cara, diz, mas diz diferente. Ele fez o trabalho bem feito, o Roger fez, mas o Filipão teve que fazer um trabalho diferente. Então está aqui a classificação. O Internacional ganhando vai a 65, fica nos mesmos 5, só que faltarão 4 jogos. A saber, do Palmeiras, Paraná no Paraná, o América em casa, o Vasco no Rio de Janeiro e o Vitória em casa. Aí morreu o Neves, né? Se ele empatar 2 e ganhar 2, deu, né? Deu. Não, isso, dependendo do que o Inter fizer, vai comemorar antes. Depende também. do Inter a comemoração antes ou não, para ser matemática, né? O Inter vai definir em qual rodada o Palmeiras será campeão matematicamente. Provavelmente contra o Vitória da Bahia. Provavelmente contra o Vasco, não. Contra o América Mineiro já. Ganha do Paraná e ganha do América, periga se consolidar campeão. Mas se o Internacional ganhar todos e o Obriga Palmeiras... o Palmeiras a fazer 17 pontos. Se o Inter ganhar todos, 7 pontos. Se o Inter ganhar todas, vai a 77. Obriga o Palmeiras a fazer 7 mas se o Palmeiras ganhar todos? Não, se o Palmeiras ganhar 7. Não precisa 7 ganhar pontos. todas. Ele precisa ganhar 7 pontos em 12. Isso porque... O Palmeiras ganha os mesmos pontos do Inter, 77. Que o Inter, para chegar a 77, tem que ganhar 15 em 15. Não depende mais só do Internacional, né? Para poder chegar a campeão, depende de tropeços do Palmeiras. Sim. Então é muito difícil buscar essa diferença de pontos com a quantidade de jogos. O Garcia disse se o Palmeiras ganhar 2 e empatar 2, não. Se o Palmeiras ganhar 2 e empatar 1. Já está pronto. Aí o Inter ganha 5, deixa eu ver com quantas vitórias ficaria o Internacional. 22, as mesmas do Palmeiras.
Se ganhar 2 e empatar uma, o Palmeiras é campeão. O Internacional tem que se preocupar. Porque a diferença, Miola, só no pra saldo. deixar claro, a diferença é no saldo. O Palmeiras tem saldo positivo de 32 gols. E o Inter tem saldo positivo de 20. Teria que tirar essa diferença de 12 gols de saldo. É. É absolutamente O improvável. Internacional tem que se preocupar em manter a campanha para conquistar Sim. o vice-campeonato, a vaga direta no G4, né, que dá uma tranquilidade de pré-temporada e já começar a projetar o ano seguinte, né, ver quais são Isto é uma coisa que, Miola, tu que é jovem dirigente de futebol, e eu e o Rex somos mais antigos, nós... Não é dirigente, mas é jovem conselheiro. Né? É dirigente, É, conselheiro, dirigente, é do poder legislativo do É o clube. poder legislativo. É deputado É isso, deputado Deputado do clube. Tá certo. do clube. E ativo. E ativo, No exatamente. sentido de participar. Sim, claro, é. Participante, Ah, mas também é jovem ativo em outras coisas também. Certo. Até porque tem Revigorex, Toma então todo Revigorex. mundo... Isso, hoje tem, não tem. revigorante, isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os clubes fazem um planejamento de um ano, né? Quando fazem. Quando eles deveriam fazer um planejamento quinquenal. 5 anos. Porque eu digo isso pro Lucas, meu neto, que é coloradinho, eu digo para ele, meu filho, se o teu time for campeão, não o Gauchão está fora, mas se o teu time for campeão da Copa do Brasil, terceiro no Brasileiro, e cair nas quartas de final da Libertadores, está muito bom, tem um título que valoriza as outras colocações, que é o caso do Filipão. Se o Filipão for campeão do Brasil, campeão brasileiro, ele tem semifinais da Libertadores e semifinais da Copa do Brasil, valorizadas. Se ele perder, não. Mas se ele ganhar, o cara foi campeão brasileiro, foi vice, chegou na semifinal da Libertadores e na Só ficou semifinal atrás dos finalistas. Só, exatamente. Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Claro. E esse título faz toda a diferença e evita que aconteça o que ano passado aconteceu com o Flamengo, que chegou muito bem em todas as competições, mas acabou ficando com a marca de ficou só no cheirinho. Chegou perto, mas não ganhou. Mas o Flamengo tem uma coisa engraçada. Vocês já notaram que os campeões do Flamengo não ficam no Flamengo? São um tampão mesmo. Os treinadores, o Andrade foi tampão, foi campeão. Esse Carlinhos, também foi Jaime de Almeida. todos eles são tampões, eles não ficam no Flamengo. O que eu acho, Garcia, é que... Eles entram para quebrar galho, levanta o título e depois toma um pontapé na bunda. Existe muito da situação política que interfere nessas situações. Claro. Por melhor trabalho que o Flamengo venha fazendo na parte administrativa, em saneamento de contas, em revelando jogadores, tendo uma base muito forte, tendo o seu CT construído apenas a duras penas, de uma forma como o próprio Rodrigo Caetano comentou, onde no início só tinha campo e vestiário, né? Se inicia um processo para fazer isso. Claro que depois, quando o resultado acaba não vindo, a política acaba falando mais alto quando tu tem uma demissão de alguns elementos chaves desse processo, desse planejamento. A própria situação do Palmeiras, né? O Roger aparentemente parece que saiu de lá magoado em função de ter feito um bom trabalho e não ter conseguido dar sequência, mas em função da parte política de eleição futura, né? Acabou perdendo o seu espaço em detrimento de um técnico que veio fazer aquilo que tu dissesse, o complemento do trabalho do Roger em termos de gestão de vestiário e de estratégia, né? E aí sim, um treinador mais cascudo o que aconteceu aqui no Grêmio com o Renato em 2017. Mesma coisa, se repetiu no Palmeiras, né? E o Roger é um excelente técnico, né? Mas falando em relação ao planejamento, tu dissesse, no caso especificamente do Internacional, a gente vê que quem assumiu a gestão agora e sabia que iria assumir a gestão agora nesses últimos 2 anos, não tinha um planejamento para o futebol. Não. A gente vê claramente que nós não tínhamos um planejamento para o futebol. Tanto que perdemos praticamente um ano. No ano de formatação de time para a Série A, a gente vê que o clube fez uma bela campanha, está fazendo uma bela campanha, mas todo torcedor, no fundo, tem o sentimento que nós poderíamos ter feito mais em relação ao próprio futebol e até mesmo ganhar o campeonato. Porque é um campeonato dos últimos anos dos mais fáceis que apareceram. E o Inter fora de tudo, jogando só ele. O Internacional e o Grêmio têm obrigação de chegar na final do Campeonato Gaúcho. Os dois. Não é Grêmio e Brasil, Inter e Juventude, não é.
É Grêmio e Internacional, Internacional e Grêmio. Mesmo as Bom, brincas. As brincas, claro. Mesmo as Tudo brincas. bem. Porque o Grêmio jogou as brincas e chegou. O Campeonato Gaúcho é mais ou menos que nem aquela Rua dos Barbeiros, que vocês conhecem. O cara botou uma placa, tinha vindo de Paris, todo afetado, botou o melhor cabeleireiro do Brasil, uma placa na frente do salão. O outro, mas para aí, ele não é melhor, ele é melhor que eu, mas eu sou o melhor do estado, o melhor cabeleireiro gaúcho. E um velhinho que tinha na rua, que era barbeiro, disse, mas agora o que eu vou fazer? Aí um sobrinho dele, um neto dele, disse para ele, bota o melhor barbeiro da rua. E ele botou, o melhor Campeonato Gaúcho é o melhor barbeiro da rua. Tu não pode perder pro Grêmio, tu não pode perder pro Internacional. Quer dizer, já aconteceu isso em 2018 com o Grêmio, mas não vale nada, porque o Grêmio teve Copa do Brasil, teve Libertadores e não ganhou. Chegou um pouco adiante e não ganhou. Mas se ficar entre os 4 agora, o ano vai ser bem equilibrado pro Grêmio. Porque aí ganhou uma competição gaúcha, ganhou uma competição internacional que foi a Recopa e vai bem numa competição nacional. A outra Copa do Brasil, o Grêmio jogou 4 jogos. Sim, né? Pois é. Que eu até cheguei a não sei. Mas aí Copa do Brasil, o Grêmio só passou pelo Goiás. Só. O Maurício. Porque eu vou te dizer uma coisa. Que eu tava falando. É dançar com a prima no baile. Que eu tava falando. Ela não vai te dar carão nunca. Goiás naquela época, João, desculpa te interromper, era o 10º da Série B. Naquela época. Tudo maravilha. Isso aí é sopa de hospital, não faz mal para ninguém. Sopa de chuchu. O que eu digo é o seguinte, o planejamento. Salada de chuchu. O planejamento deve ser o seguinte, um time como o Internacional, um clube como o Internacional, um clube como o Grêmio tem condições de fazer esse planejamento. Não, nós vamos ganhar. O Campeonato Gaúcho tem que ganhar. Garcia. Porque é o barbeiro da rua. É que o futebol é muito filho da mãe. Sim. Quando o João Paulo Medina, ainda na época do Amoretti, ele foi contratado junto com o Clóvis Dias, que era amigo teu e do Mário Lima, e fez um estudo lá e disse que tinha rato e barata, que tinha que fazer, virou chacota. Depois, quando ele voltou com o Miranda e fez um outro planejamento, e o Miranda segurou o cara e tal, ele disse o seguinte, nós vamos ganhar daqui a 4 anos. Virou chacota. O que aconteceu? O Inter virou referência nacional nesse período de 4 anos, com os meninos, que o Miranda soube fazer a leitura correta da lei. Tu fala isso, ou tu puxa-saco do Miranda, ou tu quer diminuir os outros, porque o Miranda tem todo esse estilo irreverente e brabo dele, mas é competente. Sim, competente. E é preciso dizer essas coisas, porque senão o delinquente, o cara que se apropria das coisas do clube, o cara que ganha título a qualquer preço, o cara que se autodenomina isso, que se autodenomina aquilo, só fica ele com os louros, quando na verdade ele tem precários louros. Se for analisar, como dizem os advogados, lato sensu. Mas veja o seguinte, mas não dá para fazer esse planejamento quinquenal, vamos ser campeão gaúcho em 2019, tá bom. E vamos tentar a Copa do Brasil, dar uma beliscada na Libertadores e coisa. Em 2020 nós vamos ser campeão da Copa do Brasil. Em 2021, quer dizer, dá para fazer quase que um título por ano. Eu não sei se dá para planejar tanto, João, porque pega o caso do Internacional. Pega o caso do Inter, tem eleição a cada 2 anos, não se consegue fazer, mal se consegue fazer um planejamento pro biênio. Mas aí quando estava a turma do Fernando Carvalho, que foram os mesmos que faziam chacota do Medina, aí disseram que houve um estudo perfeito para chegar às conquistas dos títulos. Mas eu vou citar um ou vale exemplo, um e vale o outro também, ou não vale nenhum. Eu vou citar um exemplo de como dá para fazer, basta vontade política, num exemplo específico, que é uma das coisas que a gente vem batendo muito, que é o início da construção do CT. Já vão fazer 4 anos que eu estou no conselho, a gente está renovando agora no final do ano, na eleição. A gente vem batendo muito na tecla da base e na construção do CT, que nós temos a área em Guaíba. O Miola, me diz uma coisa. Aquele do Carpegiani é alugado? Aquele é alugado. Então, assim, nós fizemos um abaixo-assinado, encaminhado a todos os sócios que quiserem votar, pode entrar lá no site do Movimento do Clube Sem Barreiras, da Chapa, não é mais do da Chapa 10. Não. O Carpegiani vendeu a parte dele. Vendeu. A proposta é o seguinte, que se faça uma comissão, né, assim como foi feita a comissão da reforma do Beira-Rio,
É uma comissão que ela não é da gestão, ela pode ter membros da gestão. E que um fundo seja destinado à construção do CT já colocado na previsão orçamentária do ano. Quer dizer, vamos supor que nós estejamos falando de uma construção do CT no valor de 50 milhões de reais. Por que tu não podes fazer um planejamento em que em 5 anos o Internacional possa estar com CT? São 10 milhões anual colocados no estatuto, colocados na previsão orçamentária e com uma comissão permanente trabalhando esse planejamento. Sim. Então, pode se fazer sim, desde que não hajam situações onde as pessoas que são gestão queiram ser. Bom, um é o pai, o outro é o tio da criança, o outro é afilhado, e aí as coisas não andam. E que esse 1 milhão por mês seja destinado exatamente para isso. Senão o caixa, quando aperta, vai... Exatamente, não pode ser. Diferentemente da reforma do Beira-Rio, que o caixa foi único, o do CT, como todo mundo fala em época de eleição que ele é importante, justamente por isso nós estamos trazendo a proposta à mesa agora, na hora da eleição, que ele seja realmente importante e que o clube coloque isso na previsão orçamentária. Porque o André... Porque senão o fluxo de caixa está apertado, os 42 milhões de reais que vieram dos oriundos do percentual de formação, quanto foi destinado e retornou para a base? Nada. Se ele tá na previsão orçamentária no início do ano, o clube vai ter que cumprir com o organograma e provavelmente em 4, 5 anos vai estar com o CT relativamente pronto para iniciar o trabalho. E já vai voltar o dinheiro. Exatamente. Outra coisa... Tu pode ir usando ele por outra módulos, coisa pode ir usando aos poucos, né? O Internacional tem que fazer, e é urgente, e tu, em conselheiro, eu vou te dar ideia, o meu neto, porque é colorado, foi da Escolinha Rubra. Sim. Pagava 80 conto por mês, da Escolinha Rubra. A Escolinha Rubra, da turma dele, ele tinha 13 anos, 13, 14, eles jogaram o Lucas tem quantos já? 15. Boa. Mais alto que tu. O João Garcia já queria entregar para um empresário no ventre. No ventre, já queria fazer um... Tem genética na família. Não tinha, mas tudo bem. Mas é que cada vez mais eles estão comprando mais cedo, né? Mais cedo, Eles não se preocupam muito se vai... Então, bota lá, não. Mas deixa eu te dizer o seguinte... A Escolinha Rubra tem... O Internacional tem a Escola Rubra, que é base, mas não é base porque joga uma vez por ano. Jogou uma vez por ano com uma escolinha aqui de Canoas e tomou 5. O guri treinou a semana inteira de lateral esquerdo, de meia esquerda e jogou de ponta direita. Eu disse para ele, mas vem cá, disse pro teu professor, mas eu treinei no lado esquerdo, vai me botar do lado direito. Aí deixa eu te contar. Pegou um bom marcador e subiu. Aí o Internacional tem essa base, tem o Genoma Colorado, sim, que é uma grande ideia. É uma grande ideia. O maior desperdício da história do futebol. Maior desperdício. Aí o Genoma Colorado e tem o CT lá de Alvorada dos Quero-Quero lá. Quer dizer, por que não concentra tudo num lugar só? Ali no CT não existe mais espaço físico para todas essas categorias. Isso é notório. O do Inter? O Internacional. Não, o Inter vai fazer mais um campo, segundo o Rodrigo Caetano, e vai trazer o Sub-23, os aspirantes para ali. Porque não existe essa história de distância. Quer puxar um, puxa. Isso o Caetano me comentou que realmente a ideia seria, na concepção dele, o Sub-23. Mas vai ter que negociar com o Parque Gigante, tem sócio. Não é chegar lá e construir. Agora, a situação da base no Sub-23, é óbvio que nós precisamos ter o time da base logo mais próximo na categoria do time principal, jogando e treinando próximo ao time principal. Isso aí é princípio básico, o Caetano falou, concordo plenamente com ele. Nós temos que definir a continuidade ou não do Sub-23. Essa é uma questão que para mim é clara. O Sub-23 para mim só breca a subida de jogadores mais jovens e demonstra uma falta de qualidade nas categorias mais novas. Porque se tu chega a ter um Sub-23 para tentar levar ele ao time principal, é sinal que lá embaixo não está sendo trabalhado de acordo. Porque com 23 anos o jogador já tem que estar fora do Brasil. Claro. Então essa é uma das coisas. A situação da estrutura física do CT em Alvorada, ele é muito deficiente. Nós não temos espaço para treinamento em todas as categorias. Não tem horário suficiente, não temos campo. Então é necessário iniciar a construção do novo CT. Isso aí é princípio básico. E
E o clube tem que trazer realmente a categoria do sub-20 para perto do profissional, para poder o jogador ter mais minutagem jogando com o jogador do profissional, para poder participar de treinamentos mais seguidos ou para fazer treinamentos contra o time principal. É necessário isso. Nossos jogadores de base não têm minutagem em jogo de time principal. Para não perder o fio da meada dessa conversa, Maurício, o Clóvis Dias, que era sócio do Medina, e que era colorado, e que foi quase que inaugurou categorias de base, desde o Nacional ali no Menino Deus, o Clóvis dizia, porque ele era de Livramento, então ele fazia uma comparação com um jogador de futebol e um plantel ou de cavalos ou de touros, né? Ele dizia o seguinte: você prepara numa fazenda, você tem os touro ponta, aqueles da Expo Inter, aqueles que vão receber a medalha na Expo Inter. Você tem um tourinho mais vagabundo, quer dizer, né? E tem um terceiro que é matadouro, né? O matador vai direto pro matador. Já é para tirar os huevos dele e botar fora. Então, esse torito não serve para o Internacional. O que serve para o Internacional e para o Grêmio é o touro de exposição. Ali tu tem que tirar 3, 4, 5 jogadores por ano. Eu achava razoável essa pergunta, Eu vou além dessa. Ele fazer, sim? Eu vou além assim, no Brasil, de modo geral, não só no Internacional, como todos os clubes, se trabalha muito mal a parte cultural dos jogadores, a parte cognitiva de entendimento de jogo dos jogadores mais medianos. Porque a grande parte no Brasil hoje são jogadores médios. Nós precisamos formar e qualificar mais jogadores do nível do dourado. Porque os touros de exposição, que são os que ganham a medalha, esses são essa classe. Esse a venda é rápida. Esse vai surgir, a cada X anos vão surgir esses jogadores. Tu vai só polir e eles vão terminar a formação técnica deles na Europa. Sim. O que o Brasil precisa formar é jogadores mais inteligentes, com um entendimento de jogo mais qualificado, jogadores com patamar do nível do Dourado, né? Que tu possa qualificar e ter ele por mais tempo dentro do clube, sem precisar buscar e repatriar jogadores fora, que custam muito mais caro do que custou no Dourado para jogar no Internacional durante todos esses anos. Então esse é um trabalho que a base tem que procurar fazer e tem um entendimento que não adianta só chegar e inchar de jogadores, trazer jogador de tudo que é lugar, contratando jogador com 19 anos, não que eu seja contrário, o de 19 anos que tu tem que contratar tem que ser o Oscar. Sei. Porque quando chega nos o Juliano, jogadores desse patamar tu podes contratar. Agora, é lá embaixo que tu tem que investir. A partir dos 15 anos do primeiro contrato profissional é que tu tem que fazer o maior investimento. Para que quando tu possa vender esses jogadores, o percentual que ficar na mão dos empresários seja um percentual relativo, mas o clube possa ganhar. E não todo esse tempo, o clube servir de barriga de aluguel. Só complementando aquele assunto inicial, o Palmeiras então se consolida como campeão, ganhando mais 7 pontos, obriga o Inter a ter 100% de aproveitamento. Então o Internacional tem que começar esse 100% a partir de hoje. E o Palmeiras só pode fazer 7 pontos. 6 pontos. Quer dizer, em 4 jogos. Contra Paraná fora, América em casa, Vasco fora e Vitória em casa. Então o Palmeiras está com mais do que uma mão na taça, está com as duas. O Internacional tem que se consolidar no G4. E aí, para tanto, tem que ganhar hoje do América Mineiro. E mais uma e empatar outra já está bem. Internacional em 5 jogos, se ganhar 2 e empatar mais uma, o Internacional vai a 69. Qual é a posição do América Mineiro? Vice-lanterna. Mas que isso torna o jogo mais perigoso pro Inter, né? O Inter tem dificuldade de jogar todos os jogos tem sido um parto, né? Sempre me vem a frase do ex-vice-presidente do Asmus, que dizia que o Internacional era dono de ressuscitar morto, né? Pércio França. Pércio França, é isso. Pércio França. Pergunta feita por este repórter. O jogo contra o América Mineiro no primeiro turno foi um jogo marcante do início da retomada da subida do Internacional na classificação, porque foi um jogo que o Internacional podia ter ganho o jogo tranquilamente, mas o jogo da Chapecoense. O Inter ressuscitou o América já estava e a coincidência, né? O Inter
tem a estreia do Adilson no primeiro turno e agora, logo antes do jogo do Inter, troca técnico. Não tem jogo fácil. E novamente uma estreia de técnico no América. Ali ele ressuscitou hoje, ele pode morrer. O América. O América tá numa situação ressuscitou contra o Inter e pode morrer contra o Inter. Ele tá numa situação... Se ele perder hoje, deu. Tá fora. A situação do América é Tem tão que ganhar 3 de complicada 4 daí. que ele, mesmo ganhando hoje, ele não sai do Z4. Não. Ele tem que ganhar, se ele perder hoje, ele tem que ganhar 3 de 4 para chegar a 43 pontos, que não dá mais. Ele vai ter que ganhar 3 e empatar uma nas últimas 4, se ele perder hoje. Então ele pode estar sendo rebaixado com uma derrota. O Internacional eu fico me lembrando daquela... O momento tem que começar o jogo indo para cima, é para ganhar o jogo e com uma postura, um time impetuoso para ganhar a partida. Não dá para começar o jogo a 50 por hora, time morno. Tem que chegar e mostrar que veio. Parece que vai entrar o Wellington Paulista, né? Vai dar o Wellington Silva. Vai dar mais velocidade. Recupera o esquema antigo. 4-3-3 praticamente, né? Sai o Potker, que estava jogando lá antes do D'Alessandro, quando o D'Alessandro ficou aquele tempão fora, e entra o Wellington Silva. O Flamengo, ganhando seu jogo do Santos, encaminha também uma boa chance de classificar entre os 4, vai a 63, vai ficar faltando mais 6 em 12, o Flamengo. O Grêmio, ganhando, dá uma distanciada do São Paulo. São Paulo tem 58, o Grêmio tem 58, o Grêmio é o 4º, o São Paulo é o 5º. Quem ganhar vai a 61 e vai precisar fazer 8 em 12 ainda. Não é fácil, mesmo ganhando, né? Para chegar aos tais 69. O São Paulo nadou e morreu na praia. Né? Era líder? Era líder. O Atlético Mineiro jogou e ganhou do Paraná 11 contra 9, fez 1-0. Acho que vai ficar ali em 6º lugar, mas vai brigar ainda com o Atlético Paranaense, que jogou e ganhou, tem 47. Empatou, aliás. Empatou. Tem 47. O Santos vai precisar ganhar do Flamengo no Rio, porque já está a 4 pontos do Atlético Mineiro. Então a briga é entre 3 pela 6ª colocação. Esse jogo do Santos e do Flamengo é importante para o Internacional. Se o Flamengo perder, o Internacional praticamente garante a 2ª colocação. Se fizer a parte dele. Né? Mas, mas os que vêm de aqueles que já estão garantidos para o ano que vem, então calma, né? E aí o seguinte, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Santos é o 6º lugar. Certo. Depois aí entra os que disse o Garcia. Cruzeiro, os 2 que sobrarem desses aí, Atlético Paranaense, Santos e Atlético, 2 que sobrarem, vão ficar tudo na Sul-Americana. Não caem e não fazem mais nada. Bahia não faz mais nada, tem 44. E aí todos têm alguma chance de cair. Fluminense 41, já jogou. Botafogo 41, já jogou. Botafogo não. Botafogo joga hoje. Botafogo joga hoje. Contra a Chapecoense fora. Se perder, fica com 41, corre risco ainda. Corinthians 40, pode igualar. A Chapecoense pode igualar o Corinthians, vejam só. A Chapecoense estava morta. Se ganhar o jogo, a Chapecoense em casa do Botafogo vai 40 com o Corinthians. Vasco 39, já jogou. Sport Recife já jogou 38, empatou em 0-0 com o Vitória, não podia ser diferente, tinha que ser 0-0. Ceará 38, tomou um gol no final, porque se faz um pontinho e a 39 seria importantíssimo. Agora a Chapecoense joga, tem 37, pode ir a 40. O Vitória jogou, foi a 36. O Vitória, para você ter uma ideia, o Vitória ganhando 3 de 4 faz 45. É só a maneira de escapar. Se ganhar 2 e empatar uma, vai a 43. Aí vai ter que empatar a outra e rezar. O Vitória então tem que ganhar 3 de 4 partidas. Paraná está fora. Paraná. Ou então o Vitória tem que ficar invicto, ganhar 2 e empatar 2. Daí dá 44. O América tem 34. Se perder hoje, tem que ganhar 3 para ir a 43 e empatar 1. Já fechando o caixão. O Inter pode fechar o caixão. E o Paraná já foi, 21 pontos. O Paraná já foi, você falou da sequência de jogos do Palmeiras. Paraná e Palmeiras não será em Curitiba, e sim no Estádio do Café em Londrina, que é conhecido por ser um reduto de paulistas. Ou seja, vai faturar um pouco, né? Eu bato na mesa e dá susto o pessoal de casa. Né? Ainda bem que me avisaram, porque gosta de ser incisivo. Lembra do Daut, né? O teu colega Daut dava porrada. Tinha na mesa. Pois é, mas o Daut... Bom, deixa eu... Aí, vou pular essa olha, cuidado aí. Vamos pro intervalo e já voltamos. Muito bem, vamos lá, porque o tempo urge, né? Quanto é que vale o Palácios? O Palácios do River está sendo vendido para o Real Madrid por 20 milhões de euros. E quantos anos tem o Palácios?
Palácios tem 21, se não me engano. Quanto vale o Luan? 25? Com a idade que tem, não vale. Que idade tem o Luan? 25 anos? Vai fazer O Luan tem 26. de 20. Vai 25, fazer 26, 25. Não. Vale 15 o Luan. Outra coisa que Por eu aí. disse. Se o Palácios vale 20, é que a Argentina está mais pobre do que E também nós. depende da situação do clube, financeira do clube, no momento. Se o clube daqui a pouco Mas sabe é que- valorizar melhor, tem toda uma série de nuances. Mas é que Miola, pode- pra Europa, 23 anos é velho. Não, isso sim, nesse ponto sim, nós vamos Então o falar em Everton é relação à velho. idade. Vai fazer 23 em março. É o limite. Por isso que tem que sair nessa janela. E não sai para a Europa. Para mim, se ele sai para a Europa, mas Leste. para a segunda linha, exatamente. Europa é a segunda linha. É. Mesmo aparecendo tanto na seleção brasileira. Eu acho que não é jogador para jogar inicialmente na primeira linha de times da Europa, da Champions. né? Agora, Com a pra- quantidade de convocações, daqui a pouco ele consegue a liberação para jogar a Premier League. Daqui a pouco vai para uma segunda linha na Premier League ou até para uma primeira linha, porque não? Acho que o caminho dele é um caminho de um Tyson, dessa turma que chegou na seleção, né? Mas é um caminho, na minha opinião, dessa turma. Mas agora, para você ficar bem mesmo, eu vou dar uma dica que é infalível. O Revigorex segue fazendo muito sucesso. Segue a 1000. Estimulante natural, dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando, muitas vezes, para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade, tomar Revigorex. Anote o telefone e peça o teu. 3023 9400. No Repeteco, 3023 9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante a autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro. Tem que ter Revigorex, viu, seu João Garcia, seu Miola? Se cochilou, o cachimbo cai. 3023 9400. Ainda leva a bolsinha, eu chamo de bolsinha. Sim. Isso aqui é É necessário. necessário. Necessário, É, porque gremistas e aí colorados. vai o remédio? Não. Aqui vai levar o que quiser. Tu vai ficar uma gracinha isso aqui, né? Mas não dá pra donar. Para organizar uma mala para viagem, por exemplo. Isso é importante. É isso aí. Bom, mas então tá aqui a pedida. Compra o Revigorex, ganha mimos especiais da Plenier. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Chega de pagar aluguel. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048. Ou plantão de vendas. Pode ligar agora para o Fernando, mesmo no feriado. 98631-7709. Se estiver dando aquele cochilo de almoço, o Fernando acorda na hora para fazer negócio. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Telefones aí na tela, são casas de excelência, só material de primeiríssima qualidade. Cachorro Quente do R, é um acontecimento ir no Cachorro Quente do R, original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Como diria o falecido Cláudio Cabral, né, Garcia? Para não te passarem o cachorro. Então, passou cachorro quente. Só é cachorro do R. O resto não. O resto... De 74 a 83, a minha cota semanal era 3. É? Saía da aula. 9 anos. Não, mas aquele molho, né? Aquilo ali, sensacional. o charme é babar um pouquinho, entendeu? Tem não que- babar tem- um pouquinho. não. Mas é uma coisa de louco. FAC. Estarei lá sábado apresentando o baile da FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fast.com.br. O José Aldoraldo Pinheiro deu para trás, aí um parente da patroa está com problemas no interior. É? Estarei lá apresentando o baile sozinho. Né? Vai levar a patroa Tem para um dançar baile? contigo, com Claro, certeza. claro.
Então o que tem que ver com isso? Tu virou Ele tá- fiscal de baile agora? Ele tá precisando fazer uma média. Fazer uma média com a patroa. Eu vou dizer uma coisa, Sensacional, tá né? baixa a média Esse dele. convite pra mesa não Olha- tem pra ti, Maurício Júnior? Não, nada. Não, o que é do Maurício está guardado. Tá aí, Óbvio que o o Maurício é REC, convidado o REC lá em do bar. casa tá igual o cara aquele que foi no banheiro e baixou o nível do produto. Ele não lembrava quem era, tinha que ir com a carteira de identidade. Então, o REC tá igual, tá com Não, um eu- nível muito baixo. Mas agora vamos me recuperar no baile. É uma churrascada, né? É o baile da construção civil, né? Une engenheiros, arquitetos, tudo por conta do seu Wilson. Banca tudo, né? Vez por ano é Encerramento do ano. shopping e dança. Vai levar a patroa, Subiu, vai levar a patroa pra comer no mole, então, lá Não, nas costas do seu claro, Wilson. claro, tudo Claro. por conta do seu Wilson. Olha aqui, ó. Já, e não, tem hora para começar e não tem hora para terminar. Vai um ônibus já da família do REC. Claro. Grêmio enfrenta o São Paulo hoje às 7 da noite no Morumbi. Vitória classifica o tricolor para Libertadores 2019. Kahneman, Léo Moura e Lua fora. Paulo Miranda segue na equipe os dois zagueiros, o Jeromel e o Paulo Miranda, com 2 cartões amarelos. Quem tomar tá fora. E aí o Bressano, o Kahneman está na seleção Fala do argentina. Bressan. Não se sabe se volta a tempo. E aí Bressan, se os dois tomarem cartão amarelo, ou é o Bressan, ou é Michel improvisado, ou é Marcelo Oliveira improvisado, ou um menino, Derlei, né? Mas Derlan. Derlan. Os três, o melhor é o Marcelo Oliveira, que já jogou ali, né? É. Jogou com o Felipão ali. Aliás, com o Felipão ele jogou de volante, de quarto-zagueiro. E lateral esquerdo. E foi bem. Madison deve atuar na lateral direita, Cícero e Jean-Pierre disputam posição no meio. Se jogarem os dois, Cícero e Jean-Pierre, o Ramiro vai para a lateral direita. Grêmio, Paulo Vitor, Madison, Jeromel, Paulo Miranda, Cortez, Michel, Maicon, Ramiro, Cícero, Jean-Pierre, Everton e Jael. Daqui a pouco vou dizer uma coisa que o Biola não gostaria de lembrar. Inter enfrenta o América Mineiro hoje às 9 da noite no Beira-Rio. Vitória deixa o Colorado no mínimo 6 pontos à frente da primeira equipe fora do G4, mas isso aí já não importa mais, com todo respeito. A Vitória, não interessa quantos pontos o Inter vai ficar na frente de quem está fora do G4. O Internacional, do G4 sim, mas não do G6 não. não influencia No mais. G6 o Inter estará. Agora, para que fica fora do G4, aí sim, aí é legal. A equipe terá retorno de Rodrigo Moledo. Achei que o objetivo era dizer que o Inter podia ainda sair do G6. Do G6 nem o Inter nem o Grêmio saem mais. A equipe vai ter o retorno do Moledo. O Wellington Silva deve ser o substituto do D'Alessandro. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Wellington Silva e Damião. América estreia Givanildo no comando da equipe. E a equipe mineira vive um jejum de 10 jogos. 10 jogos. Na sua projeção de não se sabe se o Kahneman volta a tempo ou não, não volta, porque a seleção argentina joga amanhã com o México e na terça-feira. São 2 jogos com o México. Amanhã, 10 da noite, e também na terça-feira. Mas no é a mesmo história da viagem especial que ia fazer, então é pro meio da outra semana. horário. Por meio da outra semana. Porque contra a Chape, então, um zagueiro vai ser improvisado, porque alguém vai tomar cartão amarelo. Jogando fora de casa. Sim. Então, ou o Marcelo Oliveira, ou o Michel, ou o Derlan, um será. O Derlan é jovem, não é improvisado. Mas um será improvisado. Daqui a pouco, vou lembrar uma data que. Um fato que Miola não gostaria de lembrar. Já voltamos. Muito bem, um ano atrás, o Internacional subia para a primeira divisão, contra o glorioso Oeste, justamente, dá para dizer que estreia do Odair, né? Sim, é praticamente a estreia do Odair. Porque ele acabou ficando, né? É. Então ele jogou, ele treinou contra o Oeste, armou um retrancão, 0-0, um jogo horroroso, podia ter feito um gol no final com o glorioso Carlos, aquele atacante, Reserva do Paraná. Sente falta reserva dele? do Paraná. Não, eu não sinto falta do Carlos, do Juan, que foi trazido agora também. Tem vários que eu não sinto falta, que acabaram saindo, outros estão aí. Marcelo Cirino. E inclusive eu estava fazendo um comentário agora no intervalo. E tu não vai sentir saudade de outros desse ano, né? Não, exatamente o que eu estou dizendo. Esse Exatamente grupo, essas contratações que eu não sinto saudade, que se a gente for analisar, 2 contratações dessas por um contrato de 2 anos, por exemplo, praticamente dá o que tu precisas
Sim. Tá? Na projeção orçamentária, para tu colocares esse dinheiro no CT, para fazer a formação de jogadores dentro do Internacional. Então, é esse cuidado que o clube tem que ter. Tá? Tu não cais para uma segunda divisão numa temporada só. Tá certo que o VP, o Vitório Pífero, fez de tudo para cair. Tá? Se acercou de uma série de pessoas para cair. Mas tu não cai numa gestão só. O clube vem caindo em gestões, tá? Principalmente na parte administrativa e na parte de formação de atletas da base. O Internacional hoje praticamente não tem ninguém. Viola, tem que falar da eleição aí. Dá teu recado aí. A gente está renovando, colocamos o nome à disposição, renovando pela Chapa 10, acorda conselho, sócio independente colorado e sócio deliberativo. A gente pede ao sócio que entenda que o que nós passamos no clube, quando o clube caiu, onde foi dado um poder demasiado ao Conselho Deliberativo para poucos grupos, né? E isso fez com que várias coisas internamente acontecessem e passassem de roldão dentro do Conselho Deliberativo. Então, o sócio tem que entender que é necessário ter a contraposição. O Internacional teve, num determinado momento, através de minha pessoa, de várias pessoas que fizeram parte do nosso movimento, fomos o primeiro grupo a pedir auditoria interna nas contas do clube, fomos os primeiros a apontar possibilidade de gestão temerária. Então, aquela história de dizer que a união é necessária dentro do conselho... Double pass você sugeriu também. Nós somos quem sugeriu o double pass. Encheu o saco com esse double pass. Double pass, o trabalho que acabaram abrindo o futsal de uma forma errada, mas ele está lá aberto, mas se forem atender aquilo que a gente solicita, o futsal é extremamente importante no trabalho de categoria de base. Contrato da TV? Contrato da televisão, nós avisamos que hoje o contrato que estamos atrás de revisão de valores que o clube perdeu, nós avisamos que isso iria acontecer e está aí acontecendo. Então é necessário ter a contraposição, ter gente fiscalizando dentro do clube e uma máxima que fala assim, ó, quem executa não fiscaliza. Eu nunca vi ninguém que seja gestão dizer para fazer uma auditoria na sua gestão. Eu nunca vi ninguém dizer que tem possibilidade de gestão temerária na sua gestão. Até às 19h.